Aparentemente me tratam bem, mas falam mal e me criticam pelas costas. Uma seguidora me mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. Vou ler aqui para você. Boa tarde. Você sabe que eu trabalho a semana toda e moro com o meu pai acamado. Agora sou avó de primeira viagem e minha filha gosta que eu vou na casa dela, mas mora num. Ela falou o nome da cidade aqui, não vou expor nada sobre a cliente. É uma cidade pertinho da dela, mas assim, dá um trabalhinho para chegar lá. Quando eu durmo lá, passo a noite num colchão que coloco no meio da passagem da casa. Quero saber como ser uma boa avó, sem me prejudicar, mas do jeito certo. Na visão sistêmica, poderia fazer um vídeo sobre o assunto, por favor? Primeiro que eu achei uma graça, porque ela já está assistindo meus vídeos, já está entendendo, conhece a visão sistêmica, e achei muito bonito ela querer, né, trazer essa boa postura para ter um bom relacionamento, com bons efeitos dentro dessa relação. E aí eu respondi a ela que eu achei muito legal esse assunto e vamos gravar esse vídeo, né? E aí eu pedi que ela me fizesse um breve relato de como é a convivência lá. O que ela tem dificuldade, em que ponto que ela fica em dúvida, como é a postura dela e a visão dela dentro da situação, e para eu poder fazer um vídeo específico sobre o caso dela. Então, o que a gente vai fazer aqui não é um atendimento, não é uma constelação, mas é uma análise da postura, da onde ela pode estar melhorando, né? O que ela pode ajustar para ter melhores efeitos dentro de todas essas relações que ela vem relatando aqui. Então, a gente vai lendo junto aqui aos pouquinhos e vamos comentando. Então, ela começa assim: a minha filha, e fala o nome da filha, né? Mora nos fundos da casa da avó do genro, no caso, o marido da filha, né. E ao lado da mãe dele. Então aqui eu já entendi que no mesmo quintal mora a avó, a filha e o filho, né, são 3 casas e mora todo mundo junto. Já é uma situação que é um pouco mais complicada, que é uma convivência muito direta, todos no mesmo quintal ali, né. O que que é, assim, uma visão melhor, assim, quando você casa e vai para o seu cantinho sem estar tão misturadinho, mas ainda assim é possível ter a postura. Não é o melhor dos mundos, mas é possível estar sempre ajustando. E aí, as 2, que no caso, a mãe e a avó do genro dela, aparentemente me tratam bem, mas falam mal e me criticam pelas costas. Então, por quê? Porque já está bagunçado. Se ela vai visitar a filha na casa da filha, ela já não precisa ter essa convivência com mais pessoas do sistema do genro, e já facilita, né. Ok, mas essa é a realidade dela, então vamos trabalhar aqui em cima. E também são assim com minha filha. E aí pega, porque você me tratar mal, eu até aceito. Agora quando mexe com a minha cria, aí já dói um pouco mais. Já fica um pouco mais difícil de você lidar, de você, né, aí vem o ranço de: minha filha tá lá, né, e não é tão fácil dela chegar lá, para ela proteger essa filha", enfim. Os 2 moram lá. E mesmo pagando aluguel para essa senhora, que no caso é a avó do genro, aqui ela já fala com essa repelindo mesmo, assim, né, aquela ele paga aluguel para aquela senhora. Já aqui já podemos ver um ponto interessante, não é aquela senhora, é a vovó dele. Então esse olhar de, ah, já gera realmente, efeitos ruins dentro dessas relações. Então tá, mesmo pagando aluguel para essa senhora, porque meu genro não consegue se ver longe da mãe. E aqui já temos uma outra questão, esse genro é muito ligado à mãe. E o genro que é muito ligado à mãe, ele acaba que, aparentemente aqui não é o assunto, não é o caso, mas é um ponto que a gente pode falar, ele acaba priorizando a mãe do que o casamento. E isso não é interessante, né. Porque quando você casa, a prioridade passa a ser a nova relação. A família de origem tem precedência, ela veio antes, ela é importante, não tem que abandonar, virar as costas, não é sobre isso. Mas é sobre, respeitar esse lugar e entender que agora existe uma nova família. Então, se ele está priorizando o que está lá atrás, o que está aqui na frente acaba sendo um pouco deixado de lado e pode ter efeitos ruins dentro dessa relação. Mas o que que essa minha seguidora tem a ver com isso? Nada, né. Ela não é a esposa, ela é só a mãe da esposa.
Então, é uma questão que por mais que ela veja, ela conhece a terapia sistêmica, né, enfim, os efeitos, a postura, enfim, ela percebeu isso daí, mas é algo que não tá na alçada dela de consertar, vamos dizer assim. Aí mesmo assim, minha filha quer que eu fique por perto. Claro, ela acabou de ter um bebê, ela quer a mãe por perto. Óbvio, é o puerpério, o iniciozinho ali, nada melhor do que a mãe estar com a gente, junto com esse bebezinho. E é óbvio que ela quer a mãe por perto, né. Mas, além de eu não me sentir bem com pessoas tóxicas, não tem lugar adequado lá que eu possa dormir à noite. Esse ponto eu acho muito legal. O que acontece? Então ela vai lá passar um fim de semana, ficar com a filha, ajudar com a neta, ter essa convivência gostosa e tal, só que ela tá no meio de pessoas tóxicas. Vamos lá então, aonde que aqui a gente já tem assunto, assim, mas tem mais mensagem, tem mais coisa. O primeiro ponto a ser olhado, essa netinha dela. Essa família tóxica originou a netinha também, tanto quanto ela. Ela fez a filha fez a neta. Assim como a avó fez a mãe, que fez o filho, deu a vida, né, para a mãe, para o filho, e chegou a vida na neta dela. Então essa neta é só metade o sistema dela, mas a outra metade é da família do genro. E se você não ama a neta por inteiro, se você rejeita a metade, isso vai ter efeitos na neta, né, porque ela vai crescer ali nesse ambiente, né. A vovó daqui eu posso amar, mas ela falou que eu não posso amar a vovó de lá, mas a vovó de lá também sou eu vim dali também. E aí começam os conflitos e os efeitos na vida dessa criança, que são efeitos negativos. Então essa seguidora, a partir do momento que ela olha para essa família com amor, com tudo que veio, de bom e de ruim, e consegue, amar por inteiro essa neta, inclusive com tudo que veio de lá. Os efeitos são muito melhores para essa neta. Essa parte ela pode fazer, isso ela pode fazer. Algumas coisas não estão, aliás, muitas coisas não estão no nosso controle, mas se a gente faz apenas a nossa parte, fica no nosso lugar e faz o que é possível ali dentro, já reduz, uma boa quantidade de efeitos negativos dentro da vida dessa criança. E na própria relação dela com essa família. E aí vem essa frase que, hoje em dia tá, assim, até banalizada, pessoas tóxicas. O que que é uma pessoa tóxica? Provavelmente é pelos conflitos que ela tá tendo, né, a pessoa que não traz um bem-estar, a pessoa quando tá ali fica falando mal, fica causando picuinha com os outros, falando porque ela falou, né, fala mal de mim, fala mal da minha filha, a sogra da minha filha, e aquela botou aquela senhora, provavelmente na cabeça estava aquela velha nojenta, provavelmente isso ela pensou, mas não colocou. Então pessoas tóxicas porque tá falando mal, tá interferindo de alguma forma, pelo menos eu vejo assim, né. Sim, é isso aí. A pessoa tóxica é aquela que faz uma coisa que é diferente de mim. Ela não segue a minha cartilha. Eu nasci nesse sistema, eu aprendi tudo isso e tal. E ali eles fazem diferente. E ainda falam mal de mim. Então são muito tóxicos. E como será que essa família vê essa minha seguidora? Como um ser de luz. Nossa, como ela é incrível, mas eu vou falar mal dela só porque eu sou tóxica. De repente elas falam o mesmo, porque é diferente. É só o diferente. E conseguir olhar e concordar com o que é diferente não é tão fácil, mas é super possível, entende? Quando você traz esse olhar de, eles vieram de outro lugar, de outro pai, outra mãe, de, sei lá, de outro estado, enfim, com outra cultura, com outros pensamentos, e só é diferente do que eu tô acostumada. Então isso não tem nada de tóxico. Inclusive é muito bonito quando a gente consegue olhar para o diferente, olhar para aquilo que não faz parte da nossa vida, que a gente faz de um outro jeitinho, e entender e ter essa compreensão de: "Tá tudo bem, só é diferente. O meu não é melhor, o dele não é pior, só é diferente". Então esse é um rótulo que ele só traz malefícios nas relações. Essa questão que você falou me fez pensar. O problema, às vezes, que eu vejo, é que não é só ser diferente, é ser diferente e falar mal de mim. Porque se a gente conhece pessoas diferentes, mas que são legais com a gente, pelo menos na nossa frente, né. Então, poxa, é tudo diferente, mas poxa, é tão legal ela, a gente aceita melhor,
do que quando a pessoa é diferente e fala mal de mim. Então acho que pesa bem, fala: "Ah, tá falando mal de mim, mas ela faz assim", e a gente começa a julgar mais a flor da pele, né. Exatamente, perfeita a sua colocação. E por que será que elas falam mal pelas costas? Justamente por essa postura. Não é que elas começaram a falar mal e a minha seguidora passou a ter essa postura. Ah, já que elas falam mal de mim, eu não gosto dela e elas são tóxicas. Provavelmente é o contrário. Ela já chegou ali armada, rejeitando, julgando, e por isso elas passaram a falar mal. Porque quando internamente eu olho para uma pessoa e enxergo que aquilo que é diferente nela é bom, enfim, faz parte, etcétera, como um todo, e respeito isso, e olho com compreensão, e ao invés de olhar e falar: "Nossa, por que que ela faz assim? Ah, eu sou mais caprichosa que ela nesse ponto". Ou em qualquer ponto. Ah, criticou, julgou alguma coisa ali. Ao invés de julgar, trazer um olhar de: "Que dor será que essa pessoa carrega?". Porque essa pessoa tem uma história, ela veio de algum lugar, ela carrega as suas dores, ela tem as suas questões. E você chegou ali só depois que tudo aconteceu, você nem conhece, às vezes nem a pessoa sabe de algo profundo que tem ali dentro dela. Ela apenas carrega uma dor, algo assim. Então, se você chega e olha, e ao invés de julgar, você se pergunta: que dor será que ela carrega? Eu olho para ela com amor. Eu entendo que por trás dessa casca, disso tudo aí, tem um peso que ela carrega. Com essa postura, mesmo que você não abra a tua boca, a pessoa vai te aceitar melhor. Ela vai conviver melhor e dificilmente ela vai falar de você pelas costas. E você sente, né, agora vamos botar numa outra situação. Uma pessoa que convive com você, igual você falou aí. Ah, uma pessoa que é diferente, mas é super legal. Mas a pessoa, às vezes, ela é até parecida, mas tem alguma coisa nela que você não sabe o que que é. Mas que, o santo não bate. Muito provavelmente, essa pessoa, na postura interna, sem ela falar uma palavra, ela tá te julgando, ela tá te, Me olhou esquisito, porque não não é? tem como esconder o interno. Até num olhar, numa atitude, não precisa nem falar. Você sente, entende? Então é o que essa família está sentindo com relação à minha seguidora. Porque ela chega ali quietinha, tranquila, vai lá para ajudar a filha, não fez nada de errado e elas falam mal pelas costas. Mas como então está essa postura interna? Como ela está olhando para essa família? Então, um ponto aí que pode ser ajustado é esse daí. É olhar com amor, entender que existem diferenças e compreender que elas podem estar carregando, e com certeza elas estão carregando alguma dor, que eu não sei qual é, não é da minha conta, e eu deixo com elas, e tá tudo bem. Não, esse olhar já vai mudar essa relação aí, quando isso conseguir ser verdadeiro dentro dela, né. Adoro essa pessoa tóxica. Então aqui a gente já desmonta isso daí. Não existe pessoa tóxica, entende? Existem pessoas que carregam suas dores, que, têm suas questões, seus problemas, e você fica de fora e você olha com amor, e já melhora, assim, um bom tanto dessa relação. Vamos lá. E aí não tem lugar adequado para ela dormir lá à noite. Eu até gostaria de estar perto, até me submeti a pagar aluguel para ficar perto dela, mas sem êxito. Eu não sei o que aconteceu, enfim, se ela não encontrou uma casa e tal. Mas às vezes nem é isso que é necessário. Morar do lado, enfim, ela vai de acordo com o que ela aí entram outras questões que já não é sistêmico, né. Se você tem condição de pagar um aluguel ali perto, se você tem porque ela já tem o pai acamado lá também, se ela tem condição de levar o pai junto, vai dar cer aí é questão de logística dentro da realidade da rotina dela. Atualmente a filha mora numa casa que, ela precisa dormir na passagem. É o que tem. Então, o dia que eu for, eu sei que eu vou ficar um pouco mais cansada, que eu não vou dormir bem, né. E aí é pagar o preço de pra ver a neta é o que tem para almoço. Não tem muito o que fazer, não dá para chegar simplesmente: "Ah, então tá, vou comprar agora uma casa maior, que aí tem um quarto só para mim e tal". É possível? Se não é, vão viver com o que tem. E também ela dorme na passagem, mas de repente se o relacionamento fosse bom e dormia na casa da sogra da filha, de repente lá tem um lugar mais aconchegante, mas nunca vou cogitar uma coisa dessa. Muito bem colocado, muito bem colocado. Tá todo mundo no mesmo quintal, vai dizer que nenhuma das 3 casas
tem um lugar confortável de dormir. Exatamente isso, né. Então se ela tem esse coração próximo do coração dela, se ela tem esse olhar de compreensão e tudo, ela vai ser melhor acolhida, sem dúvida, né. E é uma possibilidade, por que não? De repente, isso pode acontecer, quem sabe? Depois ela pode me contar aí se mudou alguma coisa. Aí ela termina falando: "Então como eu faço para ser uma boa mãe e uma boa avó, sem sair da postura e me prejudicar? Sem ficar cansada no final de semana", essa parte eu vou ficar devendo, porque realmente é uma situação que, nesse momento, é cansativo, né. Aí não depende de postura, depende de outras coisas e é o que eu falei, é o que tem para almoço. É isso e não tem muito o que fazer. E ainda num ambiente que não me sinto bem, e não respeitam minha filha. Beleza, e você tá respeitando tudo lá? De verdade? Não tá, porque se eu tivesse, você não teria chamado de tóxico, né, aquela senhora. Esse aquela senhora deu uma pegada legal também. Então, começa você respeitando, né. Você é sempre a gente. Aqui a gente sempre fala sobre a gente, o que a gente pode mudar na gente. Nunca podemos mudar nada no outro, não tem como. Então, começa com essa postura de olhar com amor, de respeitar eles do jeito que eles são, exatamente como eles são, sem querer mudar nada, né. E aí, ela termina aqui com uma observação, sem contar que ainda tem o pai acamado, que mora comigo, tenho as minhas coisas para fazer, óbvio, né, que ela trabalha, enfim, mas não quero ser a vovó e mamãe boazinha. Isso eu achei fantástico. Quero estar sempre no meu devido lugar, fazendo o que é certo. Aqui ela fechou assim, lindo, 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 lindo. Que legal, que ela sabe que a vovó é só boazinha, a mamãe é só boazinha, não é muito interessante e eu quero estar sempre no meu devido lugar, fazendo o que é certo. E a gente fala aqui, não é muito sobre certo e errado, sobre o que a gente faz e o que tem bons e maus efeitos. Então, nesse momento, o que está causando os maus efeitos é ela não olhar com amor para essa família. Então já entendemos, né, essa netinha veio dos 2 sistemas. Então, para amar a netinha por inteiro, eu tenho que olhar para o sistema do genro por inteiro, enfim. E a postura da avó, no geral, como ela funciona? Que a avó é mãe com açúcar, né, é mãe 2 vezes, é pra estragar os netinhos, sabe. Estragar em qual sentido? Tem os limites também, né. Ah, a mãe não quer que o filho coma açúcar. Não é o caso dela aqui, porque a neta ainda acabou de nascer, é bem bebezinha ainda. Mas a mãe não quer que dê açúcar até que faça tantos anos e tal, e a avó vai dar o doce escondido. Isso é desrespeito, isso é ultrapassar. Então sempre que existe uma criança, em primeiro lugar vem o pai e a mãe. Eles definem. A avó vai vir depois, mas respeitando os limites desse pai e dessa mãe. Então: "Ah, porque na minha época eu fazia assim", e tá tudo bem, e deu super certo, né. Todo mundo chegou aqui. Mas hoje a filha quer fazer um pouquinho diferente, quer ter uns cuidados que antigamente não tinha tanto, enfim, e tá tudo bem. Mas, a avó vai ter muito mais paciência. As lembranças que a criança vai ter da avó, "Ai, eu lembro que a minha avó fazia aquele bolinho que eu gosto, que a avó brincava, que a avó me cuidava". E a avó tem muito para ensinar para essa mãe também, se ela tá aberta a receber e aprender e conversar e falar: "Nossa mãe, o que que você fazia comigo quando eu tinha febre? Ai, vou tentar fazer então com a minha filha". Esse apoio, mas sempre esse apoio quando a filha abre a porta e fala: "Mãe, me ajuda aqui". E essa filha pede, ela quer a mãe por perto, isso é lindo. A postura, com bons efeitos é essa, de primeiro sempre respeitar: "Filha, eu vou dar banhozinho nela, você quer tomar seu banho? Eu seguro para você tomar seu banhozinho, vou deixar uma comidinha pronta", enfim. Mas dentro desses limites do respeito. "Ah, não, aqui, não quer dar chupeta pra, ah, eu vou dar sim, porque ela tá chorando demais". Aí você tá ultrapassando o limite e o respeito. Como: "Filha, por que que você não quer dar chupeta?". "Ah, eu entendi, você tem medo de estragar os dentes, né, e tal. Mas com você funcionou tanto. Nossa, te ajudou tanto quando você tinha as crises de cólica e tal". Então você pode trazer com respeito. Essa é a avó maravilhosa, que respeita o lugar da mãe e desse genro, que é o papai dela, né, e traz aquela ajuda quando é solicitada, né, aonde ela vê que ela pode entrar sem estar desrespeitando os lugares da mãe e do pai da criança. Então é isso, respeitando o lugar de cada um, ficando só no seu lugar, tem tudo para ser um sucesso essa relação, inclusive com a família do genro. Eu amei essa mensagem que eu recebi
E se você quiser também mandar alguma mensagem, pode mandar no meu direct, tem um linkzinho na bio que tem o WhatsApp. Quem sabe a gente pode, conversar um pouquinho sobre o seu caso também, claro, de forma superficial, né, a gente não está aqui fazendo um atendimento. E mande esse vídeo também para alguma vovó que você acha que pode ajudá-la nesse sentido de entender essa postura para ter boas relações com a família.